Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso estudo das parábolas de Jesus. Nesse horário das sextas-feiras, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Nós vamos iniciar hoje o estudo da parábola do filho pródigo, né? Então, uma parábola muito importante. Todos nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. E agradecemos a Deus e muito por essa chance de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo, crescendo. Obrigado, Senhor, obrigado a Jesus, obrigado a Francisco de Assis e esses espíritos amigos que nos auxiliam nessa caminhada. Eu vou começar fazendo a leitura dessa parábola e depois eu vou pedir a vocês até que me ajudem na leitura do texto, né? Para que depois a gente possa mergulhar nesse texto com mais cuidado. Na leitura que eu vou fazer aqui, eu vou dividir o texto da parábola, por isso que seria bom quem está com o livro pegar um lapisinho para poder anotar aí algumas coisas para que facilite a nossa compreensão, tá bom? Então, vamos abrir o nosso livro aí na parábola do filho pródigo. Hoje, dia 25 de novembro de 2022, né? Então, a gente iniciando aqui. Começa assim. Eu gostaria que vocês, com lápis, escrevessem aí no alto. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 16. Lucas, é só botar LC, não precisa nem escrever Lucas, LC, né, capítulo 15, versículos de 11 até 16. E aí eu vou dar uma parada no texto para depois a gente colocar outra sinalização. Então eu vou começar assim. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais novo a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Nesse lhes dava, você dá um corte assim com lápis, tá? Dá um tracinho aí. Agora vai começar assim. Caindo, porém, em si. Aqui você coloca Lucas, capítulo 15, versículos. Deixa eu ver aqui um instantinho, só para separar direitinho. Versículo 24. Lucas capítulo 15, versículo 17 a 24, porque o outro foi de 11 a 16, o primeiro. Esse agora vai ser Lucas capítulo 15, versículos de 17 a 24. Aí ele diz assim: deixa eu só corrigir aqui o meu rapidinho também. Lucas capítulo 15, versículos de 17 a 24. Caindo, porém, em si, quantos jornaleiros de meu pai têm pão? Jornaleiro quer dizer serviçais, empregados de meu pai, têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei:
Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi a seu pai. Jornaleiro vem de jornada, né? Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés, trazei também um novilho cevado. Matai-o e comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Dá um traço aí também. Então, o primeiro foi, no início foi Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 16. A segunda leitura foi Lucas capítulo 15, versículo 17 a 24. E agora vai começar Lucas capítulo 15, versículos de 25 a 32. Todo mundo pegou direitinho? Lucas capítulo 15, versículos de 25 a 32. E começa assim, o 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste o cabrito para eu me regozijar com os meus amigos? Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então, essa parábola foi dividida em 3 momentos. No primeiro momento, que inicia, que vai de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 16, o filho pede ao pai os bens, o pai os concede, ele cai no mundo e ele perde tudo, né? E passa muitos dissabores. Segunda leitura, segunda parte, está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 17 a 24. Ele começa a cair em si e vê a besteira que fez. Busca o pai de volta, arrependido dos erros que cometeu, e o pai o recebe. E a terceira parte, está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 25 a 32. O irmão vai se sentir chocado com a atitude do pai e vai fazer os seus questionamentos. Então, o texto foi dividido em 3 partes. Repararam como Jesus é inteligentíssimo, tá? Ele colocou aí várias situações. Bem, nós vamos dividir o texto da seguinte maneira, para vocês me ajudarem na leitura. Deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer assim. Alberto, você vai ler do parágrafo, o texto, do primeiro parágrafo ao 4º. Anota aí e marca, tá? Parágrafo 1, 2, 3, 4. Denise vai ler o 5 e o 6. Esther, o 7, o 8 e o 9. Quem tem o livro, quem não tem, faz assim, não tenho. Entendeu? Então, Inês, 7, eu botei aqui. O Alberto vai ter o 4. Denise é o 5 e o 6, né, Denise? E o 6. Marinês, 7, 8, 9 e 10. 7 ao 10, Marinês.
Márcia, você tem o livro? Acho que não. Cá, Tenho, tem. Rosa. Então, Márcia, 11, 12, 13. Eu estou no PDF. Espera um instantinho. Então, vou deixar. Espera aí, você. Carmen, 14, 15. Quem é que está mais aí? Tem mais uma pessoa aí que eu não sei quem é, porque não está o nome. 14, 15, Márcia. Carmen. Iraci. Iraci, 16. 14, 15, Márcia. Iraci, 16. Não, Rose. Desculpe. 14, 15, Carmen. Não é isso? Iraci, Isso. 16. E Ana Constantino, os dois últimos parágrafos. É o 17 e 2, Ana Constantino. Porque depois o texto vai continuar, mas eu não vou mexer lá agora. Os dois últimos parágrafos dessa primeira parte, Ana. Logo assim que a Iraci acabar, você pega. Entendeu? Aí são 2 parágrafos que você vai ler. Então vamos começar. Começamos com o Alberto. Vamos lá. Esta parábola imaginou. Esta parábola imaginosa. Alberto, Sem som, Alberto. tá sem som. Liga aí teu som. Vamos lá. Esta parábola imaginosa, relatada pelo evangelista Lucas, é a doce e melodiosa palavra de Jesus, dizendo aos homens da bondade sem limite, da caridade infinita de Deus. Ambas as individualidades que representam o filho obediente e o filho desobediente simbolizam a humanidade terrestre. O pai de ambos aqueles filhos simboliza Deus. Uma pequeníssima parte da humanidade, personificada no filho obediente, se esforça por guardar a lei divina e permanece, portanto, na casa do Pai. A outra parte personifica o filho desobediente, que, de posse dos haveres celestiais, dissipa todos esses bens e vive dissolutamente, até chegar ao extremo de ter de comer das alfarrobas que os porcos comem. Esse extremo é que o força a voltar à casa paterna, onde, acolhido com benemerência e conforto, volta a participar das regalias concedidas aos outros filhos. Em resumo, esta simples alegoria, capaz de ser compreendida por uma criança, demonstra o amparo e a proteção que Deus sempre reserva a todos os seus filhos. Nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial. Tenha os pecados que tiver, pratique as faltas que praticar, porque se é verdade que o filho chega a perder a condição de filho, o pai nunca perde a condição de pai para com todos, porque todos somos criaturas suas. Estejam eles onde estiverem, quer no mundo, quer no espaço, quer neste planeta, quer em país longínquo, ou seja, no outro planeta, no corpo de carne ou com um corpo espiritual, o Pai a nenhum despreza, a nenhum abandona, porque nos criou para gozarmos da sua luz, da sua glória, do seu amor. O Pai Celestial não é o Pai da carne e do sangue, pois, como disse
O Pai Celestial não é da carne e do sangue, pois, como disse o apóstolo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue são corruptíveis. Só o espírito é incorruptível. Só o espírito permanece eternamente. O Pai Celestial é espírito, é Deus de verdade, Deus vivo. Por isso, seus filhos também são espíritos que permanecem na imortalidade. A luz, a verdade, o amor não foram criados para os corpos, mas sim para as almas. Como poderia Deus criar um filho pródigo, a não ser para que ele, depois de passar pela experiência dura do mal que praticou, voltar para o seu Criador e, arrependido, propor o não mais ser perdulário, mas adaptar-se à vontade divina e caminhar para os destinos felizes que lhe estão reservados? Como poderia Deus criar uma alma ao lado de um inferno eterno? Que pai é esse que produz filhos para mandá-los atormentar para sempre? Agora é A parábola do filho pródigo é, é a magnificência de Deus e, ao mesmo tempo, o solene e categórico protesto de Jesus contra a doutrina blasfema, caduca e irracional das penas eternas do inferno, inventada pelos homens. Não há sofrimentos eternos, não há dores infindáveis, não há castigo sem fim, porque se assim o fosse, Deus não seria justo, sábio e misericordioso. Há gozos eternos, há prazeres inextinguíveis, há felicidades indestrutíveis por todo o infinito, esplendores por toda a criação, amor por toda a eternidade. Erguei as vossas vistas para os céus. O que vedes? Um manto estrelado sobre vossas cabeças. Chispas luminosas vos cercam de carícias. Fulgurações multicores vos atraem para as regiões da felicidade e da luz. Olhai para baixo, para a terra, para as águas. O que vedes? Essas chispas, essas luzes, essas estrelas, essas cintilações retratadas no espelho das águas, nas corolas das flores, nos tapetes verdejantes dos campos, porque das luzes nascem as cores. São elas que dão colorido às flores, que iluminam os campos, que agitam as águas. Carmen, pega de volta aí, porque você leu a da Carmen, mas aí a Carmen Eu termina. roubei, né, a leitura da Ah, Carmen. não, Desculpa. roubou bem, foi bem roubado. Não tem problema, não. Tá bom. Ó homem, onde quer que estejas, se quiseres ver com os olhos do Espírito, verás a bondade e o amor de Deus, animando e vivificando o universo inteiro. Tanto embaixo como em cima, à esquerda como à direita, se abrires os olhos da razão, verás a mesma lei sábia, justa, equitativa, regendo o grão de areia e o gigantesco sol, que se baloiça no espaço. O infusório, que emerge, a gota d'água, e o espírito de luz, que se eleva sereno às regiões bem-aventuradas da paz. Agora, Ana Constantino pega os dois últimos. A lei de Deus é igual para todos. Não poderia ser boa para o homem e mais para o mal. Porque tanto que o que é bom quanto o que é mal estão sob as vistas do Supremo Criador, que faz do mal o bom e do bom melhor.
pois tudo é criado para glorificar o seu imaculado nome. Não há privilégio nem exclusões para Deus. Para todos ele faz nascer o seu sol, para todos faz brilhar sua estrela. Para todos deu o dia e a noite, para todos faz descer a chuva. Quando a criatura... Ana, é só até aí, é só até aí. Então, aqui, o Caio Barchuta, ele vem definindo, né? Ele vem explicando toda essa parábola. Só que agora nós vamos pegar, eu vou pegar um texto para a gente trabalhar tudo isso que o Caio Bar disse aqui a respeito da parábola, tá bom? Então, deixa eu partilhar aqui o ecrã com vocês. Nesse texto, nós vamos mergulhar em tudo isso que foi falado aqui. Parábola do filho pródigo, aqui ela está inteira, né? Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Esta é uma parábola que durante muito tempo foi vista de maneira superficial. Tanto que é conhecida como parábola do filho pródigo devido à sua superficialidade interpretativa. Porque as pessoas, né, interpretavam como a história daqueles dois irmãos que um vai gastar tudo e volta e está tudo bem. A maioria das pessoas interpreta essa parábola como se em sua linha temática estivesse presente Deus nos recebendo de braços abertos, anulando todos os nossos erros, simplesmente por termos nos arrependido de tê-los cometido. Muitos líderes religiosos a utilizam para exemplificar como os fiéis devem se comportar. Para estes religiosos, basta se arrepender. E foi o que o filho pródigo fez. Ele foi lá, gastou tudo, torrou o dinheiro, torrou a herança. Aí a coisa foi ficando apertada, ele ainda foi levando, foi levando. Quando o calo apertou muito, ele pensou, nossa, na casa do meu pai a vida é bem melhor. O que eu estou fazendo aqui? Vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai, ele é meu pai, me ama, vai me perdoar. E foi o que aconteceu. Ele voltou, o pai o recebeu, o perdoou e ficou tudo. Mandou ele vestir uma roupa bonita, mandou matar um novilho lá cevado, gordinho, e ficou todo mundo bem. O irmão ficou um pouquinho com raiva, mas está tudo bem. Então, para estes religiosos, basta se arrepender e tudo estará resolvido. Não podemos esquecer, como ensinou o mestre, que é preciso reconhecer o erro. Isso o rapaz fez. Arrepender-se, ele também fez. Pedir perdão, buscar reconciliação com os adversários, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21. E realizar a reparação. O rapaz, ele fez até aonde? Voltou, abraçou o pai. Mas e a reparação? Foi isso que Jesus ensinou. Então, muitos religiosos dizem isso. Não, basta você se arrepender. E vai ter uma festança no céu com aquele arrependido que retorna, não tem assim? Que é uma grande festa no céu quando um desses que estava perdido retorna à casa do pai. É assim que muitas vezes as pessoas interpretam e passam essa parábola à frente. Essa interpretação desses líderes religiosos é muito superficial e não condiz com os ensinamentos de Jesus. Não é essa, voltou para o pai, pediu perdão e está tudo bem, ganhou roupa nova, né? Uma festa, mesmo que alguém não fique muito contente com a minha volta, eu pedi perdão, problema resolvido. Porque é assim que essa interpretação é passada para muita gente.
A superficialidade interpretativa toma assento, como dissemos, no próprio título, pelo qual essa parábola tornou-se conhecida, parábola do filho pródigo. Jesus diz claramente no seu início, lá quando nós começamos, ele diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. É assim que ele diz. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. Um dos filhos é completamente ignorado, propositalmente, conforme veremos posteriormente. Esta parábola, repleta de símbolos, fala-nos do autoencontro, do encontro da criatura com a sua própria essência. Repare quando ele diz que o filho é ignorado, porque ele vai tratar só de um filho nessa parábola, grande parte dela, do que foi embora, não do outro. Então o outro praticamente é ignorado, né? Parece que ele é ignorado. Então, essa parábola é cheia de símbolos. E ela vai tratar do autoencontro, do autoencontro, quer dizer, da realidade, do encontro da criatura com sua própria essência. Isso é o autoencontro. E mundo, né? E por consequência, com o Criador. Então, essa parábola fala do autoencontro, do encontro da criatura com a sua própria essência e, por consequência, do encontro da criatura com o Criador. Percebamos que o filho mais moço, que é o filho pródigo, solicita do pai a sua herança e sai pelo mundo para gozar a vida, gastando com isso todo o patrimônio que o pai lhe legou. Até que, sem recursos nenhum, encontra-se em uma situação de penúria, a passar fome, sofrendo as consequências de suas ações. Porque diz lá, né? Diz lá, que aconteceu de repente, diz aqui, depois de ter consumido tudo, está lá na 6ª frase dessa parábola, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Ora, foram todos os cidadãos daquele país que passaram necessidades em meio à grande fome que acometeu aquela região? Não, não. Mas ele passou fome. Ele passou fome. E olha que ele ganhou do pai uma grande fortuna. Com essa grande fortuna que ele ganhou, mesmo que houvesse uma temporada de fome, 1, 2, 3, 4 anos, com a fortuna que ele ganhou, se ele fosse uma pessoa comedida, ele poderia passar por aquele período de seca, de fome da maioria da população, tranquilamente. Tranquilamente. Ele se controlaria, iria, né, segurando, como muita gente fez, segurando o dinheiro direitinho, comprando só o essencial, e daqui a um tempo, aquele período de seca, de escassez passaria, e ele não teria tido grandes dificuldades. Mas não foi o que aconteceu. Ele, durante o tempo em que ele viajou, ele gastou todo o patrimônio que o pai lhe legou. Ele não usou aquele patrimônio com equilíbrio e ficou sem nada. E aí veio um período de grande fome e ele não tinha mais nada. E aí ele atravessou esse período numa grande penúria, chegando ao ponto de passar fome. E tudo isso por quê? Como consequência de suas ações. Então a culpa não foi do tempo, do sol inclemente, da falta de chuvas. Não foi a culpa da penúria dele. A penúria dele foi causada como consequência de suas ações. Porque muita gente vai dizer o seguinte: não, sobreveio uma grande seca. Eu não tive culpa. Foi o tempo, não é?
Aí a gente já, ó o desculpismo, e aí a gente faz a transferência da responsabilidade. O problema é de São Pedro, né? São Pedro que cuida aí do tempo, da chuva, né? O pessoal não diz aí que é São Pedro que cuida do tempo, nos folclores da vida? Aí a gente já bota a culpa em São Pedro. O filho pródigo, o esbanjador, que é o mais jovem, ou seja, o que apresenta menos experiência dos filhos de Deus. O esbanjador é esse. É aquele que apresenta menos experiência. Representado na parábola como o homem. O homem é o filho pródigo. O homem é o esbanjador. É aquele que tem menos experiência. Simboliza uma expressiva parcela da humanidade, que prefere ligar-se aos valores materiais, deixando de lado os espirituais. São pessoas que vivem exclusivamente para o mundo, sem se preocupar com a vida futura, sem se preocupar com a ideia de que ele é um espírito imortal, sem se preocupar com a ideia de que ele precisa amealhar virtudes, porque essa é a bagagem que ele precisa levar para as outras reencarnações, para a verdadeira vida que é a vida do espírito. Ele não se preocupa com isso. Aqui, Jesus nos chama a atenção para o uso do livre-arbítrio, que sempre acontece com a permissão divina. Porque o Pai nos concedeu o livre-arbítrio para nós usarmos. Percebamos que o Pai não tenta, em momento algum, demover o filho do seu desejo de partir para uma terra longínqua, afastar-se do seu convívio amoroso. Olha lá o que está dizendo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço, o filho mais moço, o menos experiente, que representa grande parte da humanidade, a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu. Ele, o pai, repartiu seus haveres entre ambos. O pai não fez nenhum questionamento. Meu filho, você está pedindo aí sua parte da herança. Você sabe usar bem isso? Não. O pai deixou-o livre para que ele pudesse usar o seu livre-arbítrio, para que ele pudesse ser o responsável único pelas suas próprias atitudes. E o pai não ficou assim, não. Permissão divina. Você já está na idade da razão, lembra? Que o espírito, quando ele está começando a sua caminhada, ele ainda não faz uso da sua razão. Então, Deus lhe supre a inexperiência. Mas quando ele começa a desenvolver a sua inteligência e começa a ser dono, a fazer as suas escolhas, a adquirir conhecimento, ele conquista o livre-arbítrio. E aí, a interferência divina vai diminuindo. Então, o pai não tem de modo algum devolver o filho do seu desejo, de partir para uma terra longínqua, afastar-se do seu convívio amoroso. É claro que ele, o pai, sabia que o filho estava cometendo um equívoco. Mas Deus, o Pai, respeita sempre o nosso livre-arbítrio, mesmo quando estamos errados, pois ele sabe que, cedo ou tarde, retornaremos ao seu convívio. Ele sabe disso. Então, ele não se preocupa. A herança pedida pelo jovem, porque ele disse assim, pai, dá-me parte dos bens que me toca. A herança pedida pelo jovem sintetiza os bens materiais e espirituais que são disponibilizados para todos nós. De posse da herança, ele partiu para uma região longínqua, isto é, afastou-se de tudo o que era divino. Todos os espíritos, quando são criados, recebem os bens espirituais e materiais. O corpo, o perispírito, quando reencarna, tem todas as
as coisas materiais a seu dispor, o planeta, não é? O alimento, a água, o ar para respirar. E onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, a gente recebe também os bens espirituais. O afastamento, né, da casa do Pai, isto é, dos ideais de espiritualidade e religiosidade. Ele se afastou-se de tudo que era divino. Partiu para a terra longínqua. Então, esse afastamento da casa do Pai é o afastamento nosso dos ideais de espiritualidade e religiosidade. Como a casa do Pai representa a nossa essência divina, estar em casa significa estar em comunhão conosco mesmo, em essência, e com Deus, o Pai na parábola. Um aspecto interessante a ressaltar neste quadro é que quanto mais distante nos sentimos, quanto mais longínqua esta região, maior a extensão dos erros que cometemos. Ele vivia uma vida de dissipações, mas um dia, gastando tudo, sobreveio uma grande fome. O que é essa grande fome? É o vazio interior, decorrente da falta de valores e conquistas espirituais. Por isso que eu falei que a culpa da grande fome não foi São Pedro, né? Que tem as chaves do reino dos céus, que cuida da chuva, que cuida do trovão, como o pessoal fala por aí. Não foi o calor, não foi a seca, não foi o verão que responsável pela grande fome. Porque essa grande fome é o vazio interior. Quando a gente se afasta de Deus, se instala dentro de nós um grande vazio interior, né? Decorrente da falta de valores e conquistas espirituais. Aí ele acabou passando privações, sofrimentos decorrentes desta falta de valores. Quando a gente tem poucos valores e conquistas espirituais, a gente sofre. Passamos muitas vezes encarnações inteiras assim, vivendo no puro egoísmo, buscando somente os prazeres egóicos, sensuais e efêmeros, desperdiçando os recursos que Deus nos dotou para a evolução. Jogando os talentos fora, ou melhor, enterrando os talentos. E às vezes passamos várias encarnações assim. Nessa condição, vivemos apenas para gozar a vida, querendo somente o nosso bem-estar em detrimento dos outros, como se fosse essa a finalidade da existência. Gozar, gozar, gozar a vida. Os outros, que tem alguém mais aqui? Não, só tem eu. Percebamos que, em realidade, esse é um pseudo-bem, falso bem, pois ninguém consegue o verdadeiro bem praticando desamor. É o movimento de rebeldia que induz a criatura a se afastar do seu movimento natural. E qual é o movimento natural do homem? O de ser um aprendiz da vida, praticando o dever consciencial de evoluir. É o que está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar deles. A felicidade eterna e sem perturbações, eles encontrarão nessa perfeição. Esse é o movimento natural do homem. Caminhar, realizando a missão que o Pai deu, aprendendo, se esclarecendo, e para se progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade, se aproximar de Deus. Esse é o nosso movimento natural. Buscar
o progresso. Ora, quando eu me torno rebelde, eu me afasto desse movimento natural. Eu vou voltar a ele no futuro, porque eu tenho que ser, se existe um determinismo, eu tenho que ser um ser perfeito. Mas até ser, eu me desvirtuo várias vezes pela minha rebeldia. Então, esse movimento de rebeldia que me induz a me afastar desse movimento natural. E esse movimento natural me obriga, né, por entendê-lo, a ser grato a Deus pelas oportunidades de iluminação que Ele concede. Que Ele concede a todos os seus filhos. A todos. Então, quando eu me afasto desse movimento natural, eu sofro. Quando o ser humano escolhe este caminho egóico, materialista, as consequências serão sempre funestas. Quando eu me afasto da casa paterna, pois não é possível usar mal o livre-arbítrio, desperdiçando os recursos divinos que recebemos para evoluir nas diversas encarnações, sem danos a nós mesmos. Tolo é aquele que acredita que pode usar o seu livre-arbítrio do jeito que quiser, prejudicando a si próprio, prejudicando ao outro, sem ter que prestar contas disso. Por isso, quando o filho mais novo parte para uma terra longínqua para cultivar o materialismo, né, viver dos prazeres, ajuntando tudo egoisticamente para viver dissolutamente, desperdiça todos os bens, esbanja os bens materiais, a saúde, perde tudo. Por quê? Porque passou a viver dissolutamente. Então ele dissolve os bens que tinha. Esses bens não são apenas os materiais, são principalmente os espirituais. Entendeu? Então, quando você se afasta do Pai, você se afasta do Pai para cultivar o material. Vocês lembram, está me vendo agora uma lembrança da história do Adão e Eva? Eles viviam ali no paraíso, que era uma beleza. Quando eles comem, né? Quando Eva é esclarecida pela serpente para comer a fruta, né? Ela corre para Adão. Adão sabe da lei. Ele sabe. Ele não questiona Eva. Ele come a fruta. E aí dá-se o problema. Comemos do fruto proibido. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Se esconder. Eles se escondem. Porque eles sabem que não deveriam ter feito aquilo. Eles sabem. Então eles se escondem. Eles se escondem. Então, porque ele já tem ali o quê? A consciência pesada. Ele já sabe que ele perdeu aquele paraíso. Ele vinha trabalhando ali, numa boa, fazendo tudo direitinho. Mas aí ele quis conhecer coisas novas, né? Talvez ele não tivesse preparado para tanto naquele momento. E aí ele come o tal do fruto proibido. E aí ele começa o quê? A perder tudo. Ele perde tudo. Perde a sua inocência, não é? Então, quando ele, ao ser Adão, o espírito, começa a viver dissolutamente, ele desperdiça tudo que ele tem. Esbanja os bens materiais, vai à saúde, perde tudo. Mas por que perdeu? Porque passou a viver dissolutamente, sem equilíbrio. Então ele dissolve os bens que tinha. Mas, como nós falamos, não foram apenas os materiais, também os espirituais. Se observarmos a parábola superficialmente, concluiremos que Jesus só está falando de coisas materiais. Ele perdeu a herança, perdeu o dinheiro que o pai dele deu. Mas é muito mais do que isso. Não significa apenas desperdício dos bens materiais.
O filho mais novo desperdiçou todos os bens que estavam à sua disposição, vivendo dissolutamente, buscando prazer pelo prazer, sem realmente usufruir dos bens para o crescimento espiritual. Porque nós temos os bens materiais. Esses bens materiais que nós temos são empréstimos que o Pai nos concede para que, enquanto encarnado, eu progrida. Progredir como? Arrumando um emprego legal? Comprando um carro importado de 500 mil reais? Morando numa casa quadriplex, com piscina no último andar, com elevadores? Não! Para que eu cresça espiritualmente. Então, ele me dá um corpo físico saudável, uma família e as coisas materiais que estão aqui. Tudo isso para me ajudar a crescer espiritualmente. Porque quando eu desencarnar, todas essas coisas materiais que ele me deu vão ficar aqui. Mas aquilo que eu conquistei com a ajuda dos bens materiais, as minhas virtudes, a educação, isso eu levo comigo. Só que o indivíduo, muitas vezes, quando está encarnado, ele não só perde os bens materiais que ele tem, porque ele não sabe utilizar, e ainda não conquista os valores espirituais que ele precisava conquistar. E aí se pergunta, não é esse o objetivo da vida? O sentido da vida existe no cultivo do sentimento do aprendiz, praticando o dever consciencial de evoluir, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que existem à nossa disposição para evoluirmos, tá? Então, eu não posso desperdiçar as oportunidades que a vida nos oferece. Eu não posso. Então, eu tenho que... O sentido da vida existe no cultivo do sentimento do aprendiz, praticando o dever consciencial de evoluir, usando todos os recursos divinos para aprender sempre. Os recursos materiais também são recursos divinos. E eu tenho que ser sempre grato a Deus por isso. Por ele disponibilizar para mim os recursos materiais e os recursos espirituais. Nesse processo contínuo de aprendizado, o objetivo maior da vida, ir para as terras longínquas, significa desperdiçar todas as oportunidades que a vida nos oferece. Porque o meu processo contínuo de aprendizado, tá? Que deve ser o objetivo maior da minha vida, não é desperdiçar tudo. Mas quando eu vou para terras longínquas, então, olha só o que a frase diz. Nesse processo contínuo de aprendizado, ir para terras longínquas significa desperdiçar todas as oportunidades que a vida nos oferece. Porque o meu processo contínuo de aprendizado, que é o meu objetivo maior da vida. Mas eu deixo de lado esse objetivo, que é o processo contínuo de aprendizado. E deixo de lado por quê? Porque eu quero ir para terras longínquas. Eu quero me afastar de Deus. E aí eu desperdiço todas as oportunidades que a vida nos oferece. Todas as vezes que vamos para essas terras longínquas, nos afastamos de Deus e dos bens divinos que existem à nossa disposição para evoluirmos. Percebamos que o filho mais novo usou seu livre-arbítrio para escolher o que lhe parecia o melhor. Todo ser humano, quando reencarna no planeta, pode escolher viver em comunhão com o Criador, utilizando os recursos divinos para o seu equilíbrio e aprimoramento. Ou pode usar todos esses recursos para ir para terras longínquas e praticar atividades que redundarão em um mal. Eu faço o que eu quero.
É como se a pessoa, ao invés de seguir pelo rumo correto, a estrada certa, pegasse um atalho. O atalho para ir para terras longínquas, aparentemente, é mais convidativo. É a tal da porta larga. O filho mais novo pensa que na casa do pai está muito monótono, mas em terras longínquas vai ter prazer. Aqui na casa do pai não acontece muita coisa, lá é que é bom. Pensando assim, a pessoa se envereda por um atalho, só que esse atalho sempre vai terminar em um abismo. E a gente vê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Aqui Jesus aborda a consequência de nossos atos. Quando esbanjamos os recursos que possuímos, distanciados do amor divino, cedo ou tarde entraremos em fome, em carência, vazio interior. Essa fome não é a do pão, ela não é material, mas a principal fome que o ser humano pode ter, que é a de amor, a fome espiritual. É uma fome daquilo que existe na casa do Pai, abundância de amor. Lembra que ele sentiu falta? O filho gasta todos os recursos de sua existência, recursos que deveria ter utilizado com parcimônia, com equilíbrio, com economia para o seu próprio bem. É isso que acontece com muitos de nós. Utilizamos a energia vital do nosso corpo para obter prazeres de toda ordem, distantes do prazer essencial, que é realizado pelo exercício do amor. É claro que entraremos necessariamente em um estado de carência de energia, resultando em doenças do corpo físico. Muitas vezes usamos a nossa inteligência arguta e uma mente lúcida, capaz de elaborações as mais diversas, para destruir a vida de outras pessoas, usurpar recursos coletivos, devastando a natureza e terminando por destruir a nós mesmos. Resultando esse comportamento em degenerações mais ou menos intensas de nossa mente. Fato que estará nos proporcionando doenças psíquicas, transtornos psicóticos, nos quais perdemos a lucidez, e neuróticos, nos quais a lucidez é mantida, mas com uma constrição mental e intelectual consideráveis. Os nossos irmãos, né, com paralisia cerebral. Outra vez abusamos dos recursos de que dispomos, sem pensar que eles são finitos. A água, né? Olha aí a questão da água. Pode gastar água à vontade, a água não acaba nunca. Prejudicamos a nós mesmos e as outras pessoas, mas chega um momento em que esses recursos, nos faltarão para que aprendamos a valorizá-los. Enfim, todo abuso terá sempre uma consequência, resultando em carência. Mas, sem sombra de dúvida, a maior necessidade que podemos padecer é a espiritual. Maior de todas as carências, que nos faz faminto de amor. Lembremos que o filho estava em uma terra longínqua, distante da casa do pai. Quando nos afastamos de nossa essência de Deus, cedo ou tarde, experimentaremos uma grande carência. Mesmo que, em primeiro momento, esse afastamento represente liberdade para nós. A gente não vê muitos filhos falar isso. Ah, aqui em casa é muito ruim, eu quero ir à vida, quero morar sozinho, né? Vou viver longe, aqui é muito careta. Então, mesmo, né? A gente sempre tem essa ideia. Então, quando nós nos afastamos de nossa essência e de Deus, cedo ou tarde experimentaremos uma grande carência, mesmo que em primeiro momento esse afastamento represente liberdade para nós. Na verdade, é uma falsa liberdade, pois ao nos distanciarmos do espírito, do essencial, para vivermos o ego, entraremos em uma grande fome, a carência de luz e amor que mesmo nos proporcionamos, né? Todo abuso de hoje vai gerar uma falta amanhã. Estudamos isso na aula anterior sobre obsessão e desobsessão, sobre a questão da criança obsidiada. Todo abuso de hoje vai gerar uma falta amanhã. Da mesma maneira que todo abuso de ontem está gerando o quê? Uma falta, uma dor hoje. Em qualquer nível que seja esse abuso. Se abusarmos da saúde, do corpo, hoje, amanhã não a teremos. A mesma coisa acontece com os recursos financeiros.
enfim, com tudo aquilo que temos à disposição para evoluir. Ah, mas o dinheiro que eu recebo do meu salário, eu recebi essa oferta, esse recurso material para evoluir? Sim, sim. Agora, se você não souber administrar bem o seu salário, você vai chegar no dia 15 do mês e não vai ter mais nada. Não é verdade? Quando isso ocorre, o que vai acontecer? Quando eu não sei administrar. Na parábola, a história é bem linear, né? O filho vai para a terra longínqua, malbarata os bens e entra em carência. Uma coisa seguida da outra, em uma única existência. Aconteceu tudo com ele numa vida só. Porém, em nossa vida, as coisas dificilmente acontecem assim. Muitas vezes passamos existências inteiras indo para terras longínquas. Ele foi para a terra longínqua, teve problemas, se arrependeu, voltou, foi recebido. Tudo de uma forma linear, rapidinho. Mas a gente sabe que, na realidade, a coisa não é assim. Às vezes, o indivíduo passa uma existência inteira indo para terras longínquas. Muitas vezes, ele passa várias reencarnações se afastando da casa do Pai, desperdiçando os bens divinos para depois do mundo espiritual, em uma próxima encarnação, ou em várias, entrarmos em carência. Porque às vezes são, um exemplo, 5 reencarnações se afastando da terra indo para terras longínquas, mais 10 em carência. Entendeu? Em carência. Depois, mais umas 10 para poder retornar à casa do Pai. Então, na vida real é diferente. A padecer necessidades. Então, não é essa historinha como está ali. Aquilo é um símbolo. Às vezes são milhares, esse afastamento da casa do Pai e o retorno levam milhares de anos. O filho pródigo passou a buscar algo e procurou um dos homens da região. Lembra? Ele procurou um dos homens da região para pedir emprego quando ele começou a passar fome? O que o homem falou? Tratou ele bem? Não. Esses homens da região para quem ele foi buscar ajuda, que não era diferente de tantos senhores da terra que pregam a ilusão e não oferecem orientação segura quanto ao caminho a percorrer. Estão também capacitados de enxergar valores espirituais. O rapaz acabou sendo mandado a cuidar de porcos. Convivendo, lembra dos porcos? A história dos espíritos que disseram: nos envie para o meio dos porcos, porque eles se assemelhavam àqueles espíritos, que eles chamavam de porcos. Quem são os porcos que aparecem aqui? Representam espíritos ainda mais animalizados que ele próprio. O rapaz acabou sendo mandado a cuidar de porcos, não é? Convivendo com espíritos mais animalizados do que ele próprio, porque ele, nessa altura do campeonato, ele já estava bem animalizado. Mas aquele homem que disse que ia ajudá-lo, não ajudou. Mandou para que ele ficasse lá junto com os porcos, relembrando aquela parábola de Jesus. Estes porcos se alimentavam de bolotas que o Caibá chama de alfarrobas. Que essas bolotas, essas alfarrobas, simbolizam prazeres e paixões grosseiras. Então esse homem disse: vai para lá, ficar com os porcos, vai se alimentar dos prazeres e das paixões grosseiras. Ele comenta que ninguém lhe oferecia as bolotas, mas ele poderia tê-las apanhado. No meio deles, ninguém lhe oferecia, mas ele poderia tê-las apanhado se o quisesse. Só que intimamente, ele já se repugnava diante daquela situação. Lembra que nós falamos no início? Aquele que já não quer mais conviver com aquilo. Ele está sendo obrigado a estar ali, mas ele já não está mais querendo ficar ali, conviver com aquilo. Lucas conta que o filho pródigo caiu em si. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 17. Ou seja, arrependeu-se,
Lembrou-se de Deus e decidiu voltar em busca do pai. Lembrou que os jornaleiros, que é assim que o Caibar chama, né? Os jornaleiros do seu pai, que são os empregados do seu pai, ou servos, que são aqueles que já venceram a si mesmos. Os que trabalhavam na casa do pai eram alguns que já tinham passado por isso. E por isso estavam lá, que já tinham vencido a si mesmos, transformando-se em cumpridores da vontade divina. Se alimentavam não mais de bolotas, não mais de ilusões, mas de pão com fartura. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 17. Este pão se contrapõe às bolotas, às ilusões, representando os alimentos espirituais. No que se refere aos empregados, vale lembrar uma frase de Paulo de Tarso em uma de suas epístolas: não sou mais eu quem vive, e sim o Cristo que vive em mim. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E nunca é demais lembrar Jesus afirmando que maior não é aquele que é servido, e sim o que serve. Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45. Ele retorna, então, para solicitar ao pai abrigo como um de seus empregados. O filho dirigiu-se ao pai lamentando: pequei contra o céu, contra ti. Esta frase demonstra que ele estava consciente de ter prejudicado a construção do reino de Deus, o mundo de regeneração, que tanto almejamos ao ligar-se ao vício ou erro. Porque quando a gente se liga a essas questões, a gente prejudica a instalação do reino de Deus, induzindo outros pelos mesmos caminhos, exemplo, além de ter ido contra os ensinamentos divinos. Para conversarmos com Deus, temos, né? Porque quando eu dou o exemplo, o mau exemplo, eu estou conduzindo alguém ao erro. Então, eu estou indo contra os ensinamentos divinos e eu serei responsável por isso. Para conversarmos com Deus, temos que desatar os nós das gravatas, descalçar os sapatos da ilusão, procurar o cômodo mais interno da casa, como diz lá Mateus, no capítulo 6, versículo 6, e em particular e em segredo, deixar-se abraçar por ele. Então, a oração, né? Buscar ao Pai. Pai, ajuda-me em minhas fragilidades e no exercício de perdão. Ajuda-me a aprender e compreender seus desígnios e suas leis. Ao pensar em solicitar trabalho ao Pai, ele humildemente solicita o quê? Reabilitação. E é isso mesmo que precisamos fazer. Trabalhar em nossa intimidade para nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência, pois o arrependimento em relação aos erros cometidos é o primeiro passo na reabilitação. Contudo, não basta por si só, é preciso aprender com eles e repará-los. Portanto, o auto-perdão não se constitui em anulação dos erros cometidos. Não é só voltar para a casa do Pai e pedir perdão. Isso não existe na lei divina. O auto-perdão é o mecanismo que Deus sempre nos faculta para trabalharmos na reabilitação da nossa própria consciência. Para que haja uma reabilitação verdadeira, são necessárias a expiação e a reparação dos males praticados. Isso requer o quê? Muito trabalho, constituindo-se processo gradativo e demorado. Lembra? A parábola é linear, mas na vida real não é assim. O filho pródigo havia desperdiçado os bens que pertenciam ao pai e agora, perante a sua consciência, somente sendo recebido como um trabalhador, porque ele diz, eu tenho que voltar e trabalhar na casa do pai, como os outros estão trabalhando. Ele sente que poderia. Entendeu? Então, perante a consciência dele, ele percebe o quê? Que ele precisa voltar, sendo recebido não só como um filho gastador, mas como um trabalhador. Ele sente que poderia. Ao trabalhar para o pai, reconstruir os bens perdidos. Então, ele precisa voltar à casa do pai, sendo recebido como um trabalhador. E dessa forma, somente dessa forma, é que ele poderia
ao ser um servo que trabalha para o pai, reconstruir tudo que ele perdeu. O filho foi de encontro ao pai e estava ainda ao longe quando o pai o viu. E o pai foi até ele. Este trecho é belíssimo, está lá em Lucas capítulo 15, versículo 20. E ratifica a misericórdia divina. Deus não nos espera chegar arrasados perto dele. Pai, estou aqui, cansado, eu humilhado. Ele não nos espera chegar arrasados. Ele, através de inúmeras maneiras, assim que demonstramos arrependimento, se faz presente em nossas vidas. Entendeu? Por isso que está lá. O pai, assim que o pai o viu, tá? Assim que o pai o viu, o pai foi até ele, tá aqui, ó. E levantando-se foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo, o pai, correndo, o abraçou e beijou. O pai não ficou parado esperando ele chegar arrasado, não. Assim que o pai percebeu que ele estava voltando, o pai foi ao encontro dele. Então, Deus, através de inúmeras maneiras, assim que percebe o nosso arrependimento, assim que ele nos vê ao longe, voltando arrependido, ele vem ao nosso encontro e se faz presente em nossas vidas, amenizando as nossas dificuldades, nos acalentando com a esperança de dias melhores. Essa parte é belíssima e consoladora. Belíssima e consoladora. Isso é só a primeira parte, tá, gente? Essa aula vai terminar semana que vem. Não é? Porque a gente fica assim, meu Deus, eu vou voltar lá para casa do meu pai. O que eu vou dizer para o meu pai, né? Eu vou chegar, vou bater na porta, meu pai vai abrir a porta, e eu cheio de vergonha, né? Humilhado. E aí meu pai vai dizendo, tá voltando, sujeito sem vergonha. Eu falei para você não ir, não é assim que a gente imagina? Mas com Deus não. Com Deus não. Quando ele nos vê ao longe e percebe que nós estamos voltando arrependidos, ele vem ao nosso encontro e proporciona várias maneiras para amenizar, diminuir o nosso sofrimento e nos dá a oportunidade de nos reabilitarmos. Mas nós, quando voltarmos, temos que voltar como trabalhadores. Porque somente assim, trabalhando para o Senhor, nós poderemos readquirir tudo aquilo que nós perdemos. Então, nós trabalhamos aqui a primeira parte, né? A primeira parte e a segunda parte do texto da parábola. Lembra que eu li a parábola dividida em 3 partes? Nós estudamos 2 partes. Ele perdendo tudo e ele voltando. Deu 2 partes. Agora, o problema que vem depois, isso vai ter uma parte só, vai ser para uma aula inteira. Porque o problema dele pedir a herança, perder tudo e voltar, foram 2 partes numa aula. Agora, a terceira parte, essa vai precisar de uma aula inteira, porque vai tratar de quê? Egoísmo, máscaras, preconceitos. Aí precisa de muito mais, porque é o nosso problema maior. Alguém gostaria de falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre isso aí, gente? Esse texto é belíssimo, Rose. Belíssimo. Quanta coisa aí nova que eu aprendi agora. Terras longínquas, eu jamais podia imaginar que era isso. Nossa, mãe, mas é perfeito. Análise perfeita. Como tem trabalhador mergulhando nessas parábolas para nos dar de mão beijada. E a gente percebe o quê? Como as interpretações, como ele diz aqui, são superficiais. Superficiais, totalmente, muito, né? Superficiais. E, gente, olha, eu tive que fazer acelerado, tá? Mas o texto depois eu vou botar no blog. E faltou muita coisa. Muita coisa. Porque se fosse estudar essa parábola com a pesquisa, a gente ia levar, assim, umas 4, 5 aulas. Porque é muitos detalhes. Mas é aquela coisa, a gente pega isso, depois vai lá no blog, lê novamente, ou então eu mando para vocês quando eu terminar a semana que vem, analisa. E aí é a nossa hora
de fazer a nossa pesquisa. Em cima daquilo que a gente achar relevante, a gente dá uma mergulhada. Vai pesquisar, vai ver. Porque é coisa demais. Né? São ensinos assim, fábulos. Por isso que essas parábolas, elas não são coisas assim para a gente ler, né? Aquela história, ele pegou a herança, foi lá, gastou, tudo rapidinho numa vida só. Não é assim. Essa parábola pode levar milênios. Porque como ele fala, nós falamos aqui, né? Só no se afastar da casa do pai pode levar 10 reencarnações. O passa-fome, o sofrimento, mais 10. O voltar, mais 10. E depois ainda tem muita coisa para resolver. E às vezes a pessoa estuda assim, ó, né? Em 5 minutos essa parábola, porque é coisa de criança, historinhas de criança. As parábolas de Jesus, né? O cursinho, vamos fazer o cursinho das parábolas de Jesus. Olha quanta coisa a gente tem aí. Né? Quanta coisa. Né? A comida dos porcos. Aí a gente faz o link com aquela parábola, né? Jesus disse, Senhor, né? Quem é você, Jesus, Filho de Deus? Por que nos persegue? Nos mande ficar com os porcos. São aqueles espíritos mais animalizados. Então, o homem que deu trabalho para ele é um cara que não tem compromisso com nada. Vai lá, vai ficar com os porcos. Espíritos até mais animalizados que ele. Lá, quando nós estudamos hoje com da Ivone, da Sueli, falava, né, que às vezes o espírito ele já está se arrependendo, mas ele ainda está submetido aos outros, não é? Lembra que nós estudamos isso na Sueli Caldas Schubert? E aí ele começa a ser resgatado. Esse lá, ele chega um momento lá que ninguém oferecia nada para ele, estava lá. As coisas, as ilusões, aquilo estava lá, no meio dos porcos, no meio dos espíritos que eram iguais a eles. Ele podia fazer o que ele queria, só que depois de tanta dor, ele já não queria mais comer daquilo. Ele não queria mais aquelas ilusões. E aí, ele começa o quê? Cair em si. O que é o cair em si? É a aproximação dos espíritos superiores. Ele começa a sentir a presença dos espíritos superiores que o ajudam a refletir e cair em si. Pô, a casa do meu pai. Aí ele tem força, porque a espiritualidade, percebendo o arrependimento, diz assim, tá percebendo? Então vem com a gente. Aí potencializa a força. Mas ele tem que sair. Ele tem que sair do lugar onde ele está convivendo com os povos. Não é Deus que vai tirá-lo. Ele tem que sair. No livro, se eu não me engano, não é Loucura e Obsessão, não. É aquele livro Nas Fronteiras da Loucura, do Hermínio Miranda. Tem um momento que eles vão ali lá para o parque, que é aquele negócio da colônia do Nosso Lar, né? Da colônia do Carnaval, que eles vão para aquela região ali onde ainda existia o presídio Frei Caneca. É presídio Frei Caneca que tinha ali no centro da cidade, né? Que foi destruído. Então ali era uma região de muita dor e sofrimento. Então o doutor Bezerra vai com a caravana para lá. Então eles encontram tipo um abismo cheio de espíritos. Nessa situação crítica, bem animalizado, eles jogam uma rede cobrindo o abismo. Os espíritos estão mergulhados lá dentro, em situação terrível. Muitos se jogam para segurar a rede. Alguns seguram, ela se desmancha na mão, eles caem. Outros seguram e conseguem ficar presos. Esses são retirados e levados. Por quê? Porque eles já estão arrependidos, ou melhor, em processo de arrependimento, eles se enchem de força para saltar e agarrar as redes, segurar as telas, e a vontade, a verdade que está deles, que é um arrependimento sincero, é que dá a eles forças para ficarem, não caírem de volta. Tanto que Manuel Filomeno Miranda fica horrorizado quando vê os espíritos caindo. E diz, poxa, doutor Bezerra, quantos coitadinhos caíram, doutor Bezerra? Porque a vontade deles de sair não era verdadeira. Tanto que eles seguraram e caíram.
Mas os que estavam realmente nesse processo de arrependimento ficaram ali agarrados. E aí eles tiram as redes e vários deles vêm agarrados. E eles são levados, como aconteceu com o André Luiz. Então é aquele que está lá com os porcos, mas já não quer mais comer da comida dos porcos. E aí ele começa a expressar o arrependimento. E aí o amparo da espiritualidade vem. Estamos aqui, meu filho. Você quer mesmo? Aí ele começa. Isso leva tempo. Não é assim. Ele começa a receber aquela inspiração e ele vai fazendo esforço para voltar pelas suas próprias pernas para a casa do pai. Mas ele não precisa nem chegar lá na porta. Porque quando ele começa a se aproximar, Deus o vê e diz: o meu filho está retornando. E uma grande festa se faz no céu quando o pecador retorna. Olha aí a festa que o pai fez. É maravilhosa essas parábolas, né, gente? Aí a gente começa a ligar uma coisa ou outra com o que Jesus falou aqui, a outra história lá, e a gente começa a juntar tudo e ver. É isso aí, né? Alguém mais quer falar mais alguma coisinha antes da gente encerrar? Então, meus irmãos, eu fiquei muito contente quando eu fiz esse estudo de hoje. Eu disse, nossa, que coisa maravilhosa, né? Como é bonito isso. E são oportunidades que nós estamos recebendo. Graças a Deus, graças a Deus. Não vai ser de hoje para amanhã, né? Mas a gente já vai começando a saber o que precisa fazer. Isso é muito bom. Então, para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento, porque às 19 horas nós vamos fazer a nossa reunião de irradiação para os nossos irmãos enfermos físicos. Então, eu vou começar hoje às 19 horas, porque ela é rapidinha, não dura muito, não. Bom, então, Alberto, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Ao término desse ciclo de estudos, agradecemos sempre ao Pai Celeste por esse pão, por esse alimento tão necessário para o nosso espírito. Agradecidos estamos ao Mestre Jesus por suas parábolas, pelos seus sublimes ensinamentos, e que busquemos um caminho virtuoso que nos conduza à edificação do reino de Deus em nosso íntimo. Junto dos benfeitores que nos assistem, busquemos caminhar com propósitos edificantes, caminhando como aprendizes da vida, buscando a vivência do bem. Que o Mestre esteja em nossas vidas por nossas opções, por nossas escolhas, estejamos na seara do Mestre, na seara dessa espiritualidade bendita, para seguirmos neste caminho para o Pai, neste retorno à casa do Senhor, que está em nosso íntimo, que possamos rogar, que sejamos fortalecidos, para que possamos despertar todo o potencial divino que encontra-se em nosso íntimo e seguir neste caminho para o Pai. Agradecemos a oportunidade desse estudo de todos aqui envolvidos e que possamos levar em nossos corações toda esta gama de conhecimentos, de reflexões, de meditações sobre o caminho da ciência da vida, da ciência do bem viver, para podermos construir este reino bendito em nosso íntimo. Ao término deste momento de oração, estejamos todos agradecidos e busquemos caminhar com o Pai e com o Cristo, hoje, agora e sempre. Então, meus irmãos, obrigado por vocês estarem conosco. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para estudar Paulo de Tarso e as Leis Morais. E daqui a 10 minutinhos começamos a nossa irradiação para os nossos irmãos enfermos físicos.
Ó, um beijo para todos, boa noite. Abraço aí da minha amiga Regina, no Menezes. Abraço para toda a família de vocês, tá bom? Que Deus nos continue a nos abençoar sempre. Tchau, meus irmãos. Tchau. Boa noite.